Olá, pessoal, boa noite. Espero que estejam todos bem em casa. Sou Leandro Aberli, repórter do Portal Imprensa. Agradeço a parceria da Unibis Cultural para a realização desta live com vocês. Hoje a gente vai anunciar as vencedoras do Troféu Mulher Imprensa de Contribuição ao Jornalismo. Estou aqui com o Simvalde Itacarambi Leão, fundador e diretor da revista Portal Imprensa, para fazer o anúncio das vencedoras e debater sobre os caminhos e os desafios para fortalecer o jornalismo feito por mulheres. Boa noite, Simval. Boa noite, Leandro. Boa noite também a todos que estão nos acompanhando pela TV, nessa live. E gostaríamos de estar juntos com todas as vencedoras neste momento de celebração. Nós tínhamos já marcado a festa da entrega, em 31 de março, e ela foi desmarcada por conta de ter sido decretado o isolamento social. Muitos que estão assistindo essa live já estiveram presentes em nossas festas de entrega do prêmio, e sabe que esse prêmio tem uma aura muito grande, muito especial. E, pelo menos para mim, que gosto e adoro encontrar as pessoas e compartilhar histórias com elas. Espero que, mesmo à distância, a gente consiga nessa live, passar a mensagem do Troféu Imprensa para uma audiência que, inclusive, é uma audiência hoje maior do que seria só numa festa presencial. Tá certo, Simval. Este ano, mais de 40 mil votos definiram as vencedoras do 14º Troféu Mulher Imprensa. As 16 jornalistas e os projetos vencedores foram eleitos por voto popular, e o resultado foi divulgado no início de março no site portalimprensa.com.br/Troféu Mulher Imprensa. Aproveito para agradecer todas as vencedoras e todas as profissionais indicadas no prêmio que estão conosco acompanhando esta live. Vocês podem nos mandar pelo chat perguntas e outras colaborações que vou tentar compartilhar por aqui. Até pensamos em fazer uma live com todas, mas as dificuldades de reunir 20 jornalistas acabaram nos desencorajando, não é mesmo, Simval? Exatamente. E vamos começar este ano, pela primeira vez, pela escolha das duas vencedoras para o Troféu Contribuição ao Jornalismo. Ambas dispensam apresentações. São profissionais experientes na apuração, na edição e respeitadas pelas suas fontes. Já ganharam o Troféu Imprensa em outras categorias. As duas são exemplos de enfrentamento aos ataques que mulheres jornalistas estão sofrendo no exercício de suas profissões. E elas são inspiração para toda uma geração. Tenho a honra, pois, de anunciar que as vencedoras da categoria Contribuição ao Jornalismo são Patrícia Campos Melo. Olá, Patrícia. Como você está vivendo mais um reconhecimento do brilhante trabalho que você vem desenvolvendo. Parabéns por esse trabalho. Obrigada, Simval. Uma honra enorme ganhar esse prêmio, prêmio Troféu Mulher Imprensa. Eu recebo em nome de todas as mulheres. Uma honra maior ainda receber, compartilhar esse prêmio com a Vera Magalhães, querida amiga e grande jornalista. E eu agradeço muito. Eu tenho algumas palavras aqui para dizer sobre como está o dia a dia das jornalistas mulheres, dos jornalistas em geral, mas principalmente das jornalistas mulheres, que acho que são alvos preferenciais aí de ataques. Não sei se eu falo agora, não sei como que vocês espera um pouquinho, deixa eu primeiro apresentar a Vera. A Vera, tá bom. Tenho a honra também de anunciar que o prêmio vai para a Vera
Magalhães. Oi, Vera, você está se cuidando? Me cuidando bem, sim. Agradeço muitíssimo ao Portal Imprensa, à Revista Imprensa, você, enfim, pela criação dessa nova categoria, muito importante, principalmente neste ano, nestas circunstâncias que a gente está vivendo, e não podia ser mais simbólico e mais especial receber ao lado da Patrícia Campos Mello, a Pata, que é um exemplo, uma inspiração para todas nós, pela resiliência, pela competência, enfim, muito feliz. Legal, parabéns, Vera e Patrícia, pelo troféu, mais que merecido. Bom, para a gente iniciar esse debate, gostaria que vocês apontassem quais os principais desafios hoje para a mulher jornalista no exercício da sua profissão. Pode começar, Patrícia, Vera, tanto faz a ordem. Perguntas. Eu acho que os jornalistas todos, homens e mulheres, hoje a gente está vivendo um ambiente que a gente não vivia desde a redemocratização, que é essa hostilidade muito aumentada, né? Se a gente for pensar, nessa semana, os principais jornais e TVs se viram obrigados a retirar seus profissionais da cobertura diária do presidente Bolsonaro ali no cercadinho do Alvorada. Esse é um ato muito extremo, né? Se você for pensar, isso mostra muito o atual estado das coisas. Isso vem depois de um episódio muito preocupante, que foi no dia 3 de maio, que o fotojornalista Adida Sampaio foi chutado, esmurrado, empurrado numa manifestação. No caso das mulheres, nós mulheres, eu, a Vera, tem muitas outras, né? Assim, a gente é muito atacada, não são críticas ao nosso trabalho, né? São sempre críticas com uma conotação muito preconceituosa, sempre um ataque ou à aparência, ou dizendo coisas em relação aos nossos familiares. A Vera vive muito isso, eu tenho vivido muito isso. Tem muitas jornalistas reconhecidas, como a Miriam Leitão também é muito alvo, a Constância Rezende, Marina Dias, Thalita Fernandes, eu vou esquecer porque são muitas. Então, o que a gente passa hoje como mulher, não basta a gente fazer o nosso trabalho como a gente sempre fez, que é ouvindo todos os lados, checando as informações, porque o que acontece não são críticas. Críticas ao nosso trabalho são bem-vindas, a gente precisa receber críticas, a gente vai reconhecer erros e corrigi-los, mas isso não são críticas, são campanhas de difamação, que são coisas completamente diferentes. Perfeito. Vera, você poderia comentar para a gente os desafios hoje para a mulher jornalista? Eu acho que eles são maiores para as mulheres, porque, como disse a Patrícia, são alvos mais fáceis. Também existe uma característica inegável do grupo que está no poder, do bolsonarismo, de ter ali atávica uma misoginia muito grande. As mulheres são atacadas pelo Jair Bolsonaro, pelos filhos e pelos seguidores há muito tempo, não é desde que ele chegou à presidência, é algo que ele carrega na vida dele. Chegou a dizer que ter uma filha era dar uma escorregada, ele dar uma fraquejada, né, a palavra que ele usou. Tem o histórico ali com a Maria do Rosário, tem toda uma... Enfim, toda uma coleção de ataques a mulheres, e também jornalistas mulheres, desde mesmo antes de ser eleito. Hoje em dia isso é mais comum, e os ataques às mulheres, eles são sempre mais virulentos, eles têm essa carga a mais de preconceito embutida, sempre tem uma conotação sexual. A Patrícia foi alvo disso, foi parar até na CPMI das fake news, teve de processar um monte de gente, vai ter de processar mais gente, porque não satisfeito, o Eduardo Bolsonaro voltou à carga esta semana. Eu tive de enfrentar a violência de o presidente da República me xingar numa live e depois num pronunciamento dentro do Palácio do Planalto, dizer que não era da minha laia, o que eu entendi não como um xingamento, mas até como um elogio. E ali, o que ele estava querendo era desmentir uma notícia que depois se comprovou, né? Eu tinha publicado que ele estava incitando atos contra o judiciário e contra o Congresso, e hoje em dia ele transformou esses atos em uma rotina semanal.
Então, mais do que qualquer processo, a evidência da confirmação da notícia, e no caso da Patrícia também, a CPM das fake news está mudando um monte de coisa da reportagem que ela publicou ainda na campanha eleitoral, eu acho que isso acaba atestando a idoneidade do nosso trabalho mais do que qualquer outra coisa. Então, o que nos resta fazer é enfrentar, é encarar. Eu acho que a gente tem de buscar também os meios judiciais para isso, porque não se trata de outro lado, não se trata de contestar, se trata de injúria, calúnia, difamação, uma série de crimes, assédio direcionado, isso cometido de uma forma muito orquestrada. Então, tanto a Patrícia quanto eu estamos buscando os meios judiciais para mostrar também que o jornalismo vai resistir e que nós não nos intimidaremos com esse tipo de prática, esse tipo de expediente, porque isso não é novidade em regimes com propensões autoritárias, mas a imprensa tem uma tradição de resiliência, de aguentar, e a gente vai aguentar. Tá certo. Simval, você tem alguma pergunta para fazer para elas? Tem. Dia 1º de junho, na segunda-feira próxima, não é? É o Dia Nacional da Imprensa, lembrando a criação do Correio Brasiliense no exílio em junho de 1808. As relações entre liberdade de imprensa e o direito do exercício da profissão de jornalista marcam a vida profissional de vocês e de outras jornalistas, como a Patrícia citou algumas. Eu pergunto, o que o crime de misoginia e conexos ensinou a vocês na defesa do jornalismo, pelo menos aqui no Brasil? Patrícia, por favor. Eu acho que esse tipo de ataque misógino orquestrado que se faz hoje em dia é como se fosse um novo tipo de censura. Muitas vezes terceirizado, porque são orquestrados por, sejam robôs, sejam apoiadores, ou pelas autoridades, e eles funcionam como uma tentativa de dissuasão. Toda vez que a gente vai escrever uma reportagem ou fazer uma reportagem na TV, a gente vai pensar 2 vezes, porque você começa a calcular o que será que eles vão fazer, qual vai ser o ataque, de que maneira eles vão difamar. Então, eu acho que isso é uma característica das redes sociais, que você tem esse tipo de censura, né? É uma coisa nova, você fica ainda dizendo não existe censura, é liberdade de imprensa, de fato não existe censura prévia, liberdade de imprensa, mas pela intimidação, o objetivo último é uma dissuasão. Então, eu acho que a misoginia se insere nesse contexto, de você tentar dissuadir. Como a Vera mesmo disse, você tem uma coisa atávica de uma misoginia latente entre parte dos apoiadores do presidente da República, isso dá vazão a uma coisa de a gente não está nem aí politicamente incorreto, a gente vai xingar a mulher usando aí xingamentos sexuais, e aí dá vazão a esse tipo de coisa. E o objetivo último, eu acho que é realmente dissuadir a gente de investigar, de criticar, de analisar, de continuar fazendo o nosso trabalho. Não sei se eu respondi muito. Vera, você já falou sobre esse assunto, mas do ponto de vista assim, pessoal, como é que você vê isso como, além de um crime, como uma maldade? É uma coisa feita com uma certa crueldade. Tem muito de assédio, tem bullying, tem, enfim, um monte. E as táticas são estudadas, assim, Val. Isso vem aí do uso das redes sociais, é importado da extrema-direita, principalmente norte-americana, e existe, inclusive, uma ordem unida, que é a coisa, vamos expor. Quanto mais a gente expuser essas pessoas, mais elas vão se acovardar. Mas eu acho que isso tem funcionado com um efeito oposto.
A imprensa, depois de um período muito perdida sobre como se portar em relação às redes sociais, perdendo espaço para as redes sociais, ela resolveu se impor. Então, isso se dá por meio dos veículos, por meio das vozes dos jornalistas e das jornalistas individualmente. Antes, a gente tinha um código muito mais estrito de comportamento nas redes sociais, que à medida que esses ataques escalaram para o nível pessoal, também nos liberou a nos defender e a opinar e a responder a esse tipo de ataques. E também as entidades, como a Abrage e outras, têm sido muito mais vocais em defender os jornalistas, as jornalistas. Você veja, quando a gente chega a um extremo, como os veículos retirarem os jornalistas da cobertura diária do palácio onde mora o presidente da República, que é uma área que deveria ser protegida e na qual a segurança deveria ser assegurada, a gente já não está em período de vigência plena da liberdade de imprensa. Então, isso é muito importante que se diga, porque você mesmo lembrou o dia da imprensa, e a gente tem de fincar o pé e exigir, não é pedir, não é negociar, a gente tem de exigir a integridade física dos jornalistas e das jornalistas para que eles possam exercer o que não é o seu direito, é o seu dever. O direito é o do público, de ser informado. No nosso caso, é o dever de informar. E existe um dever do Estado brasileiro de garantir a liberdade de imprensa como princípio e a integridade física dos jornalistas como garantidor da liberdade de imprensa em sua plenitude. Então, eu acho que, assim como as instituições estão tendo de ser mais firmes na reafirmação da democracia, nós, jornalistas, os veículos e também as entidades ligadas ao jornalismo têm de ser mais firmes e exigir que a liberdade de imprensa seja plenamente assegurada no Brasil em pleno século XXI. Legal. Lembrando que a gente está acompanhando aqui o chat, você pode mandar perguntas ou comentários pelo Facebook ou Instagram, pelo canal que você está vendo essa live. E eu vou tentar inserir aqui no debate com o Simval. Antes de continuarmos, eu gostaria de compartilhar a tela com vocês, com agradecimento de 3 vencedoras do Troféu Mulher Imprensa deste ano. Então, só um segundinho aqui, que eu vou compartilhar rapidinho. E aquele momento que a gente treinou a tarde inteira aqui. Binários. Vamos lá. Bom, a primeira é a Rosângela Sanches, vencedora na categoria Comunicação Pública. Vamos ver o que ela tem para nos dizer. Eu quero agradecer a toda a equipe da Revista Imprensa, especialmente na figura do Simval, o reconhecimento que deram à categoria Comunicação Pública. Esse troféu não é meu, esse troféu pertence a todas as mulheres, a todos os homens também, que trabalham com comunicação pública. Esse reconhecimento foi muito importante, eu agradeço, estou muito feliz de ter recebido o meu troféu Imprensa, Mulher Imprensa 2020, categoria Comunicação Pública. Muito obrigada. Legal. Depois da Rosângela, a gente tem o depoimento da Sônia Blota, que venceu na categoria Repórter de Telejornal. Olha aí, que homenagem linda que acaba de chegar via correio. É uma premiação diferente, mas uma premiação muito importante. Eu tenho muito carinho pelo troféu Mulher Imprensa, tenho a honra de ter sido contemplada pela 5ª vez, um prêmio, um troféu que vem a reforçar o papel da mulher no jornalismo. É de suma importância. Agradeço aos queridos colegas da Revista Imprensa, obrigada, Simval. Olha só, mascarada, a gente também já foi um pouco mais glamurosa para receber a premiação, mas não tem problema, porque vai passar, é uma fase, é muito importante o isolamento e todos esses cuidados. Tá bom? Um grande beijo para vocês e fica aqui minha mensagem de força, de esperança. Nós que estamos na linha de frente, nós não vamos parar, mas nós vamos tomar todos os cuidados para que a gente esteja sempre com vocês, noticiando, informando, cumprindo nossa missão.
Ótimo. Por fim, aqui, então, temos a Daniela Arbex, que foi a vencedora na categoria Repórter Investigativa. Olá, amigos e amigas da Revista Imprensa. Eu estou passando por aqui para agradecer pelo Troféu Imprensa 2020 na categoria Repórter Investigativa. Quero dizer para vocês a honra que é ter recebido esse troféu, o significado que esse troféu tem no momento em que o jornalismo vem sendo tão atacado, no momento em que há uma campanha de ódio contra o jornalismo e contra os jornalistas. Eu quero dizer do meu orgulho de exercer essa profissão, quero dizer da força das mulheres que lutam para dignificar a nossa profissão, uma profissão tão importante, tão essencial para a sociedade. E quero dizer que esse troféu vai ter um espaço muito, muito especial na minha história e na minha carreira. Muito obrigada. Maravilha. Continuando aqui. Cadê o roteiro? Achei. A gente tem uma pergunta aqui que é de uma das ganhadoras. Na verdade, ela faz um comentário e eu vou fazer uma pergunta em cima. É a Isabel Clavelin, da ONU Mulheres Brasil, foi vencedora da categoria Comunicação Corporativa. E ela, em seu depoimento, destacou, abre aspas, é tempo de unir esforços em favor de ações inclusivas por parte da própria categoria profissional, das empresas e dos públicos com os quais nos relacionamos para efetivamente construirmos a equidade de raça e de gênero no jornalismo brasileiro. Patrícia, Vera, como as mulheres jornalistas podem protagonizar essas ações inclusivas no jornalismo? Deixa eu começar primeiro agora, Leandro. Não é tão simples, porque a gente não tem nas redações, ao menos por enquanto, nenhuma política afirmativa para garantir essa equidade, nem de gênero e nem racial. E eu acho que mulheres não são minoria no jornalismo, eu acho que é mais ou menos igual, mas os salários ainda são defasados em relação aos homens. Em relação à raça, aí sim, eu acho que a gente tem uma defasagem muito grande. A gente tem muito pouco espaço para negros na imprensa. Eu acho que porque tem muito pouco acesso dos negros à universidade. E então a gente tem sim como sociedade, e eu acho que e os jornalistas têm um papel nisso, brigar para que haja acesso educacional e que haja sim uma diversidade maior nas redações, porque isso leva a que elas sejam melhores. Quando você tem um pluralismo de ideias, de gêneros, de raça, o pluralismo de orientações sexuais dentro de uma redação, você faz com que ela seja mais vibrante e com que ela traduza melhor todas as nuances da sociedade. Não saberia dizer exatamente o que poderíamos fazer, cada um de nós, nesse sentido, mas se a gente começar a prestar mais atenção ao nosso redor, eu acho que isso já é um início. Eu, por exemplo, agora, apresentando o Roda Viva, tenho procurado muito isso na composição da bancada de jornalistas, na composição dos próprios entrevistados. A gente chama muito mais homem para ser entrevistado do que mulher. Por quê? Vamos chamar mais mulheres. Eu tenho sempre como regra, desde que eu assumi, não teve nenhuma bancada em que não houvesse pelo menos uma mulher além de mim entrevistando, e a Pata esteve comigo essa semana entrevistando o ministro Celso Laffer, foi um prazer, ela e a Alba Santandreu, que também é da agência F, então isso é uma preocupação que eu tenho comigo. Eu não sei se essas iniciativas individuais são o suficiente, eu acho que não, mas eu acho que se cada um fizer essa parte, se uma mulher contratar uma mulher para sua equipe, se uma mulher contratar uma mulher negra para sua equipe, a gente vai conseguir diversificar as redações. Legal. Patrícia, e você, como acha que a mulher pode protagonizar essas ações inclusivas no jornalismo, tanto em termos de gênero, raça, enfim? Eu acho que, como a Vera estava dizendo,
a gente está num passo muito inicial de que algumas redações finalmente reconheceram que esse é um problema, que você tem pouquíssimos negros e mulheres, você tem muitas mulheres, mas salários são defasados e muitas vezes poucas em posição de chefia. Na Folha, por exemplo, foi criada uma editoria de diversidade. Agora a editora é a Alexandra Moraes. E eu acho que uma coisa importante é você pensar não só na contratação de jornalistas, que é uma coisa que deve ser feita, a gente precisa ter mais pessoas da periferia, mais jornalistas da periferia, mais jornalistas negros, mas também os entrevistados, porque muitas vezes a gente fica numa bolha de só entrevistar homens, só entrevistar, por exemplo, teve um episódio recente, e que é uma coisa que está entranhada na gente, não é assim, culpa, não é proposital, mas, por exemplo, que foram fazer uma reportagem sobre o judiciário, advogados, como é que estavam lidando com a quarentena. E acabou sendo uma matéria só com homens, só entrevistou homens, sendo que as mulheres que têm aí uma jornada dupla, muitas vezes, porque a coisa dos filhos, etc., acaba ficando mais com as mulheres ainda hoje em dia. Então, assim, isso não é uma coisa proposital, é uma coisa que às vezes nem passa pela nossa cabeça, né? Uma vez também teve uma seleção de colunistas, etc., não tinha nenhuma mulher. Então, assim, e da mesma maneira, muitas vezes a gente estava fazendo reportagens sobre problemas da periferia, enviando um repórter de classe média alta, né, que às vezes vai entender muito menos o tipo de problema enfrentado. Então, acho que a gente ainda está numa fase muito do início de você reconhecer que isso é um problema, que você acaba tendo visões distorcidas, a gente reproduz visões distorcidas, e algumas iniciativas, como, por exemplo, a Vera dizendo que ela se preocupa muito em sempre ter uma diversidade de opiniões, tanto no entrevistado como na bancada, e algumas redações também tentando, pelo menos, começar a trabalhar melhor a questão da diversidade. Legal. Simval, você tem alguma colocação para fazer? Eu queria dar só uma viradinha na pauta e falar da reportagem, dos repórteres. Existe uma fala que diz mais ou menos o seguinte: a reportagem política é a alma do jornalismo. Eu queria saber que, a partir até de alguns dados que nós todos conhecemos, as maiores vítimas, tanto em assassinatos ou ataques, inclusive ataques violentos, são feitos com repórteres, seja repórteres que cobre cidade, que cobre política, sejam coisas específicas, como, por exemplo, os repórteres que cobrem o crime organizado. Vocês concordam com esse, não diria primado, mas essa importância que a reportagem tem? Queria colocar primeiro para a Vera. Com licença. Eu acho que sim, a reportagem é a matéria-prima, né, do nosso trabalho, é aquilo que faz com que o jornalismo exista, e a partir dela é que os outros gêneros jornalísticos podem se desenvolver. Depois da reportagem, a gente tem a entrevista, tem o colunismo, tem o jornalismo analítico, de opinião, mas a reportagem é a essência do jornalismo, é aquilo que todos nós que fomos fazer jornalismo sonhávamos em fazer: amassar barro, pôr o pé na estrada, fazer como a Pata, que já esteve em quase todo o mundo reportando situações, guerras, conflitos sociais, eleições, enfim, trazendo a história à medida que ela acontece. Eu acho que isso é o que corre na veia de todo jornalista, né? É um sangue de repórter, por excelência. Hoje em dia, já estou um pouco longe da reportagem como colunista, como âncora, mas isso nunca deixa de estar entranhado na gente. Quando você faz uma entrevista, quando você escreve uma coluna, quando você apura um bastidor, você está, na essência, fazendo uma reportagem de outro tipo, mas, sim, apurando, né? O repórter apura e traz a informação para o público. Eu acho que isso nunca foi tão importante numa era como essa que a gente vive, em que a desinformação e as fake news campeiam. Então, quanto mais Vossa Excelência, o fato, a notícia,
tiver ali em destaque, mais o jornalismo vai prevalecer sobre essas formas de desinformação. Então, eu acho que sim, eu acho que o repórter, por estar em campo e por exercer essa função de desbravador da história, né? Ele vai na frente, narrando a história para os historiadores construírem em cima depois, ele está suscetível a isso que você falou, violência. A gente tem visto isso se agravar nos últimos tempos no Brasil e no mundo. A Patrícia narrou episódios recentes de violência contra jornalistas e fotojornalistas que estão no fronte da cobertura política. Isso acontece também com quem está cobrindo, por exemplo, devastação na Amazônia, quem está cobrindo grilagem, quem está cobrindo violência contra os povos indígenas, quem cobre guerras. Cabe a gente contar com o respaldo das organizações de proteção à imprensa, também os órgãos do sistema de justiça, o Ministério Público e o próprio Judiciário, e seguir em frente fazendo isso que é realmente a condição sine qua non para a nossa existência, que é a reportagem. Patrícia, você adora ser repórter, não é? Eu adoro ser repórter, eu gosto muito, acho que eu não sei fazer outra coisa, mas eu concordo com a Vera que os melhores âncoras colunistas, como é o caso da Vera, você nunca deixa de ser repórter, né? Essa é a grande diferença. O problema que a gente tem hoje, eu acho, um dos grandes problemas, é que as pessoas confundem fato com opinião, né? Então, você tem um monte de gente emitindo opiniões sem ter uma apuração de primeira mão. Mas os grandes colunistas, os grandes editores, os grandes âncoras, eles foram repórteres, ou eles sabem o que é ser repórter, mesmo que eles não tenham sido. Então, você sempre está apurando, né? Você sempre está buscando as suas informações em primeira mão também, para estruturar a sua opinião, a sua análise. Eu acho que isso tudo é integrado. Eu, como repórter, eu tenho muito a agradecer, por exemplo, a editores, que muitas vezes a gente tem uma coisa de o repórter nunca vai ser chefe, mas o repórter talvez tenha mais glamour. E eu acho isso um pouco injusto, porque o editor é a pessoa que vai te dizer... muitas vezes, para você olhar para um lado que você não está olhando, para você obter tal informação, ele vai saber hierarquizar isso, ele vai entender, vai ter uma visão da situação, muitas vezes, que você não tem. Então, acho que a gente tem que valorizar também, embora todo mundo que faça jornalismo pense primeiro assim, vou ser repórter, né? Mas eu acho que tudo isso você não deixa de ser repórter quando você está fazendo outras coisas. Legal. Seguindo aqui a nossa programação da live, para quem não conhece, o troféu Mulher Imprensa é a única premiação jornalística do Brasil dedicada exclusivamente ao público feminino. Foi lançado em 2005 por iniciativa das redações da revista e do Portal Imprensa. Criado antes da Lei Maria da Penha, já premiou mais de 150 mulheres na comunicação e tem contribuído para os debates sobre os direitos da mulher e os desafios no exercício da profissão nos últimos 15 anos. Bom, eu tenho uma pergunta aqui que é a seguinte, é sobre... Deixa eu explicar que esse ano 3 novas categorias foram contempladas pelo prêmio Troféu Mulher Imprensa, né? Que é a comunicação pública, jornalista empreendedora e contribuição acadêmica ao jornalismo. A categoria de comunicação pública teve um destaque, atingiu mais de 4.000 votos, equiparando-se a outras categorias tradicionais do nosso prêmio. Vocês viram aí o depoimento da Rosângela Sanches, vencedora desta categoria este ano. Na visão de vocês, Patrícia e Vera, qual a importância da comunicação pública protagonizada por mulheres? Pode começar, por favor, Patrícia. A comunicação pública protagonizada por mulheres, eu acho que a comunicação pública, de forma geral, é muito importante no sentido de você ter uma interface com os jornalistas e também você disseminar. Você tem muito essa ideia hoje em dia de que as redes sociais eliminaram a necessidade de qualquer intermediação, e eu acho que isso não é verdade. Tem espaço para as duas coisas, você tem espaço para as autoridades, os órgãos públicos estarem falando e dando suas informações diretamente, mas você tem espaço para uma estratégia de comunicação que essas profissionais fazem, que é muito importante, de você chegar no público, você informar o público, você ser interface com jornalistas. E eu acho que tanto mulheres quanto homens, talvez mulheres tenham mais essa habilidade de empatia, muitas vezes, né? de entender ali qual é a forma melhor de você fazer essa comunicação e disso ser entendido.
Vera, o que você acha da comunicação pública protagonizada por mulheres? As mulheres podem dar algum diferencial na comunicação pública? A gente mesma já lidou com muitas colegas que atuaram nesse fronte com muito brilhantismo. Posso lembrar da Ana Maria Campos, na Petrobras, a Helena Chagas, à frente da comunicação do Palácio do Planalto, a própria Ana Tavares, também nos anos Fernando Henrique. A gente tem já uma tradição de mulheres que ocuparam cargos-chave importantes na comunicação pública e, sim, exerceram isso com brilhantismo. Eu acho que a gente pode aproveitar a criação dessa nova modalidade do troféu Mulher Imprensa para pedir atenção das pessoas que ocupam os cargos na comunicação pública para o caráter público dessa comunicação. E quando a gente fala público, a gente está dizendo de transparência, de serviço à população, ao contribuinte e ao cidadão, e não ao governante de turno. A gente tem visto muito desvirtuamento da comunicação pública para ser uma comunicação de bajulação dos ocupantes do poder. E isso não é papel da comunicação pública, isso fere de morte o que a Constituição prevê em termos de impessoalidade, de transparência, do caráter que deve ter a comunicação oficial. Então, eu acho que é uma boa contribuição que o Portal Imprensa dá, criando essa categoria, para que a gente passe a olhar para esse exercício que é feito com cargos públicos, dinheiro público, verba pública de publicidade, e exigir que ele seja feito com transparência, a partir de princípios muito claros aí de distribuição de recursos, de atendimento aos jornalistas, de divulgação dos fatos que sejam sempre verdade e não versões, e que nunca sejam órgãos de propaganda, mas sim de comunicação efetivamente. Legal. Bom, o nosso tempo já está acabando. Eu vou passar a palavra agora para a Patrícia se despedir. Ela falou conosco que tem uma matéria para fechar ainda hoje, então, Patrícia, por favor, pode se despedir. Ela sempre tem. Bom, primeiro eu queria agradecer muito ao Simval, à Alexandra, à Revista Imprensa, porque vocês criarem esse troféu sempre foi muito importante, mas agora adquiriu um significado mais especial. É um ano que... A coisa boa é que, como disse a Vera, a gente está partindo, a gente ficou muito na defensiva, né, os jornalistas, porque a gente não estava acostumado mais a esse tipo de ataque frontal e pessoal, mas o jornalismo é resistente, e a gente vai continuar fazendo o que a gente faz, que é investigar, apurar, ouvir os dois lados. Isso é insubstituível, isso não é redes sociais, políticos usando as redes sociais, comunicação pública desvirtuada, ou gente emitindo opinião, nada substitui a apuração, investigação, fatos. Então, eu acho que você ter um prêmio que destaca o valor das mulheres, que infelizmente se tornaram alvos preferenciais nesse momento, né, que estão sendo criticadas ou difamadas não por aspectos profissionais, mas por aspectos realmente pessoais e com fundo misógino, eu acho que adquiriu um significado muito especial. Então, eu queria agradecer e receber o prêmio em nome de várias jornalistas mulheres, nós todas, que estamos aí trabalhando, a gente quer trabalhar, a gente continua a trabalhar, não vamos ser intimidadas. Legal, obrigado, Patrícia. Vera, para você finalizar, eu tenho uma pergunta aqui que chegou para a gente pelo chat, da Ana Carolina. Talvez ela seja uma estudante de jornalismo, pelo teor da pergunta. Ela pergunta aqui, com todos esses ataques ao jornalismo, como fica a confiança, segurança e o mercado para os jovens que querem seguir a carreira? Esperança, tenho força, porque são muitos os desafios, não é só essa questão dos ataques. Até a nossa companheira lá de Minas falou no discurso de ódio, né? Porque é isso que se tenta criar na sociedade, um ódio em relação aos jornalistas. A entrevista do William Bonner foi muito impactante para quem assistiu essa semana, da maneira como ele sentiu um ódio sendo dirigido a ele a um palmo de distância. E tudo isso por uma questão muito irracional. Então, esse é um dos desafios, e tem também uma série de desafios
de mercado, econômicos para o jornalismo, que a gente está começando a endereçar como indústria, mas que são complexos, porque à medida que avançam as redes sociais, diminui a verba de publicidade, muitas vezes diminuem as assinaturas, então existe também uma maneira nova que está sendo buscada de financiar empregos, porque é isso que a Pata falou, para você fazer jornalismo, você precisa ter jornalistas, e isso é uma profissão, e você precisa remunerar essas pessoas, pagar para que elas vão até a linha de frente para fazer as reportagens. Então, uma mensagem que eu deixaria ao público é não achar que jornalismo é o que você recebe pelo grupo do WhatsApp, porque isso não é. Muitas vezes até é uma notícia que alguém foi lá apurar e receber e ser pago para fazer, porque é um emprego, mas a gente precisa valorizar o jornalismo profissional. Então, assine um veículo, qualquer um da sua preferência, eu tenho uma miríade de veículos que vão atender certamente às suas convicções, à sua visão de mundo, mas valorize o trabalho da imprensa, porque isso é um trabalho e isso precisa ser remunerado, precisa ser pago e monetizar para que continue a existir. E aí eu queria também agradecer o meu terceiro Troféu Mulher Imprensa, acho que posso pedir música no Fantástico, das outras vezes ganhei como colunista de rádio, não estou mais no rádio, estou na TV agora, continuo no impresso. Eu acho que nós mulheres temos essa característica, né? Como a flor que simboliza o Troféu Mulher Imprensa, a gente brota, nasce, renasce e vai se reinventando, vai mudando, vai murchando, vai brotando à medida que as estações passam. Essa estação é uma estação mais dura, mas a gente não vai murchar, não vai desistir e a gente vai continuar a florescer. Perfeito. Tá certo. Gostaria de agradecer ao Simval, a Patrícia, a Vera e a todos que acompanharam e participaram mandando perguntas. Agradecemos também ao Unips Cultural pela parceria. Simval, por favor, despeça-se aí da nossa live. Obrigado, Leandro, Vera e Patrícia. E muito obrigado também a todos que acompanharam essa live. Parabenizo todas as vencedoras, as 19 vencedoras, e em especial que recebam essa nossa alegria através da presença das duas mais recentes agraciadas, a Patrícia e a Vera. Quero agradecer também a Alexandra, que dirige o prêmio Troféu Mulher Imprensa, e a todos os técnicos da Unibis que ajudaram a produzir essa live. E o ano que vem, espero que a gente seja reunido presencialmente e possamos estar nos comunicando de uma forma, mais expressiva, né? Sim, um abraço. Um abraço. Se você não acompanhou essa live desde o começo, o vídeo do Troféu Mulher Imprensa Live está disponível no Portal Imprensa a partir de segunda-feira. É só acessar portalimprensa.com.br. Boa noite, fiquem em casa e, se possível, tomem uma taça de vinho aí para celebrar junto com essas mulheres jornalistas fantásticas. Boa noite a todos. Obrigada.